meus irmãos e amigos que acompanham o canal. Hoje vamos deixar a Bíblia falar e também explicar com base nos documentos oficiais da Congregação Cristã no Brasil como essa obra funciona por dentro. Você já se perguntou, quem dirige a CCB? Quem toma as decisões? Existe um presidente? Existe hierarquia? Como a igreja se mantém unida sem se envolver com política ou teologias humanas? Vamos entender isso com base no que está escrito, tanto na forma de proceder, no regulamento de ensino, como também na prática vivida por quem conhece essa fé. A Congregação Cristã no Brasil não é uma denominação comum. Ela não tem fundador humano oficial, porque declara que o seu único guia é o Espírito Santo. Não possui presidente nacional e nem pastores formados em teologia. Quem dirige a igreja são irmãos escolhidos por Deus, em oração, jejum e temor, conforme os dons dados pelo Espírito Santo. A estrutura da CCB é espiritual e funcional ao mesmo tempo. Em cada cidade, há um corpo de ministério local, formado por ancião, responsável pelos cultos da palavra, diáconos, cuidam da assistência e das necessidades dos necessitados, cooperadores, ajudam nos cultos e nos ensinamentos, irmãos do conselho, que lidam com questões administrativas locais, e os encarregados de orquestra e jovens que servem conforme os dons. Esses irmãos não recebem salário e não têm cargo fixo vitalício. Eles são chamados conforme a necessidade da obra. A cada ano acontece uma reunião de ministros, onde se reúnem para orar e buscar direção de Deus para assuntos maiores. É importante saber que, segundo os próprios documentos da CCB, ninguém governa esta obra senão o Espírito Santo. Isso está registrado na forma de proceder, que define a base da doutrina e da prática espiritual da igreja. Isso significa que nenhum homem tem o poder de alterar a doutrina, criar novidades ou impor ideias pessoais. Tudo é feito com oração, temor e unanimidade entre os irmãos do ministério. Neste momento eu quero ouvir sua opinião. Você acredita que ainda hoje é possível uma igreja se manter unida, sem um líder centralizado, sem política, sem teologia acadêmica e sem show? Deixe nos comentários a sua visão sobre a estrutura da CCB. Sua participação é muito importante para fortalecer este canal e alcançar mais pessoas com a verdade. Voltando ao nosso assunto, a unidade da igreja se dá pela doutrina que é guardada com zelo e sem mudanças, e pelo ensino que é transmitido desde os cooperadores até os anciães com a mesma linguagem, a mesma Bíblia, o mesmo Espírito. Por isso, a CCB é uma das poucas igrejas que, mesmo com milhões de membros, ainda não sofreu divisões doutrinárias relevantes ao longo de mais de um século. E mais, a igreja não tem sede própria central. Os assuntos são tratados por regiões e os irmãos se reúnem anualmente em assembleias para buscar a direção de Deus. A autoridade não é concentrada num homem, mas repartida conforme a graça e o dom recebido. Isso preserva a humildade e evita o surgimento de líderes carismáticos com ambições humanas. Por fim, tudo isso só é possível porque a Congregação Cristã no Brasil crê que essa obra pertence a Deus. E quem dirige é o Espírito Santo. Essa é a base, a coluna e a firmeza da fé que foi revelada há mais de 100 anos e permanece até hoje. É importante destacar que os irmãos que servem no ministério da Congregação Cristã no Brasil não são escolhidos por cursos, influência social ou formação humana, mas por revelação e confirmação espiritual. Quando há necessidade de levantar um ancião, um cooperador, um diácono ou qualquer outro dom, os irmãos se reúnem em oração. O nome do irmão é colocado diante de Deus e a igreja ora sem votação, sem disputa, sem candidatura. Se for da vontade de Deus, ele confirma por meio de revelações espirituais, sonhos, profecias verdadeiras e paz no coração dos servos. Isso faz parte do fundamento que foi herdado pelos primeiros irmãos no início do século XX e até hoje permanece. Ninguém se oferece para o ministério. Deus é quem chama. Outro ponto importante da estrutura é o cuidado com a unidade doutrinária. Todos os cultos seguem uma mesma ordem: oração de joelhos, leitura de um hino, leitura de um versículo pelo irmão que vai pregar, pregação livre, sem rascunho ou ensaio, somente guiada pelo Espírito, e o fechamento com oração. Não há improvisações, shows ou palmas. Tudo é feito com reverência. Esse formato é mantido não por tradição humana, mas por obediência à simplicidade que há em Cristo. A CCB não possui um estatuto voltado ao poder humano, mas sim um conjunto de normas internas, como forma de proceder, que trata da doutrina, santidade e maneira de viver. Regulamento de ensino, que orienta o ministério sobre o que pode ou não ser ensinado.
documentos do Conselho Fiscal, que controlam os recursos com honestidade e simplicidade. Inclusive, todos os relatórios de entrada e saída de recursos são lidos anualmente nos cultos de atendimentos das igrejas locais. A igreja não trabalha com campanhas financeiras, dízimos ou cobranças. As coletas são feitas em silêncio e são voluntárias. Como está escrito em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A congregação também possui irmãos encarregados regionais, que viajam para auxiliar as igrejas locais, sempre com humildade, sem se colocar acima dos demais. Nenhum deles usa título de apóstolo, bispo, pastor presidente ou doutor. Eles se apresentam como servos. E aqui vai outra pergunta para você que está assistindo. Você já viu algo parecido em outras instituições? Acha que é possível manter uma igreja unida por mais de 100 anos, sem sede nacional, sem presidente e sem voto de membros? Comenta aqui embaixo o que você pensa. Sua opinião nos ajuda a entender o que está no coração dos ouvintes. A Congregação Cristã no Brasil não usa redes sociais oficiais, não possui propaganda na TV ou rádio. A divulgação da fé é feita boca a boca, pelo testemunho, pelas curas, pelos sinais e pelas maravilhas que Deus opera em cada lugar. E talvez seja por isso que, mesmo sendo tão criticada, ela cresce todos os anos em muitos países do mundo. Porque o crescimento não vem do marketing, nem de programas humanos. Vem da presença de Deus. Essa estrutura simples, mas ao mesmo tempo firme, é o que sustenta essa obra. Por trás de tudo isso não há um sistema humano, mas uma promessa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Se essa obra fosse dos homens, já teria caído. Mas como é de Deus, continua firme, mesmo sendo combatida. E o mais importante, quem dirige ela não é um homem, é o Espírito Santo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que precisa entender a estrutura dessa fé. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente deixa a Bíblia falar.